Capítulo Y. Um herói e o rei aqui. É o bem local da província de Budi. Oh! Eu nunca bebi isso antes. Estou ansioso para saber qual eu gosto embora esteja limpo. O quarto tem muitos documentos misturados. Então, passei o saque que trouxe como lembrança para o pai. Meu pai bebe muito. Normalmente, quando trabalha sozinho, ele bebe saque enquanto trabalha secretamente, e isso está se tornando um segredo aberto. É por isso que trago um saque em comum sempre que volto. Do ponto de vista do rei que não pode sair livremente, esta é uma lembrança suficiente para deixar meu pai feliz. E é costume beber junto com o saque. Pai, seu trabalho vai ficar bem? Não há problema. Posso simplesmente reduzir meu tempo de sono se houver algum problema. O tempo junto com meu filho que volta de vez em quando é mais importante que o trabalho. Sorri ironicamente para a resposta do pai. O trabalho do rei não é tão leve quanto se pode dizer. Além disso, Siri se acostumou com sua posição. Mesmo que algo aconteça comigo por acaso, o país estará em paz. Pai, admito que o irmão é excelente, mas este país ainda precisa de você. Por favor, não diga algo tão sinistro. Suspiro baixinho para o pai, que pede desculpas levemente. Meu pai tirou 2 copos da prateleira e colocou saque em cada copo. Fumou. Um cheiro único, sim. Comprei porque também gosto do cheiro. Você certamente ficará satisfeito com isso. Um cheiro suave enche a sala. Quando nossos copos se tocam, bebemos saque. Humu. A sensação do saque descendo pela minha garganta é suave. Se for assim, posso beber o quanto quiser. Também é popular entre as mulheres locais. Ouvi dizer que o sabor fica melhor se você beber com frutas. Assim, por favor, tenha isso. Apresento as frutas preparadas. O pai coloca na boca e bebe o saque. Delicioso. Isso não é ruim de vez em quando porque eu costumo beber saque forte. Certo? Sinto-me aliviado porque o pai está satisfeito desta vez. Desta vez, me pergunto se saque é adequado ou não, porque o pai gosta de beber saque forte. Aparentemente, não me preocupei à toa. Continuamos a beber saque por um tempo. Minha boca se soltou involuntariamente quando me lembrei do dia. O que está errado? Não, fui ver Shun e Sui durante o dia. Acabei de me lembrar daquela vez. O irmão mais novo e a irmã mais nova que demonstraram um talento chocante mesmo sendo herói. Embora eu tenha treinado com Shun, é bastante difícil fingir ser compostura. Eu não deveria ter pensado que deveria me exibir lutando com uma mão. A postagem inicial deste capítulo ocorreu via YouTube. Vamos usar as 2 mãos na próxima vez que eu treiná-lo. Fumou. Do ponto de vista de Julius, como estão esses dois? Ambos são talentos assustadores. Principalmente, Shun. Se ele nascer um pouco mais cedo, quem detém o título de herói pode não ser eu, mas Shun. Sem uma palavra de mentira. Na verdade, Shun e Sui são muito superiores a mim em talentos. Sou tão superior porque tenho o título de herói que reforça meu status. Se eu não tiver o título de herói, ainda não serei derrotado, mas logo serei superado. Não, ele tem talento nessa medida. Talvez ele possa até me alcançar, que tenho o título de herói, e talvez me superar. Quero evitar isso porque minha honra como irmão mais velho entrará em colapso. Especialmente Shun, que parece me respeitar. Ele pode não conseguir se recuperar do choque se souber que está desiludido. Esta é uma situação grave. Eu deveria treinar novamente, para não perder para meu irmão mais novo e minha irmã mais nova. Vamos fazer isso. O que você está concordando, sozinho? Não posso dizer, não é fácil manter a dignidade do irmão mais velho. Pensando bem, Shun também parece tentar manter sua dignidade para Sui. Isso foi um sucesso. Sui está realmente agarrada a Shun e está até com ciúmes de mim. Embora ela vá se separar de seu irmão mais velho quando atingir a idade apropriada, ela é muito fofa e fica com raiva sempre que seu amado irmão mais velho é levado embora. Eu fiz uma coisa terrível com eles. A amargura flutua no rosto do pai. Ambos nascem imediatamente após a morte do herói Sama anterior. Consegui o título de herói ao mesmo tempo. O herói Sama anterior, cujo paradeiro ninguém sabe e sua atividade era um mistério, morre repentinamente. Eu me tornei o novo herói. O aumento do movimento dos demônios repentinamente. Eles vêm em sucessão. Então o pai não teve tempo de acompanhar os dois. Embora o pai seja uma pessoa que valoriza a família, antes disso ele é o rei. É preciso dar prioridades ao país. Papai se preocupa com isso. Não pode ser ajudado.
Nesse momento, várias coisas acontecem em sucessão, então não há nada que possa ser feito. No entanto, esses dois nunca me abraçaram nenhuma vez. Eu acho que essa é a resposta. Precisa. Está tudo bem. Esses dois certamente entenderão quando o tempo passar. Espero que sim, pai, bebe saque com uma cara triste. Para ser honesto, há momentos em que fico irritado com esta posição como rei. Não só esses dois. Júlio, é o mesmo para você. Eu não quero que você, meu filho, assuma um título tão importante chamado herói. No entanto, como rei, não tenho escolha senão dizer-lhe para ir. Embora possa ser correto como rei, estou desqualificado como pai. Meu pai cospe seus sentimentos acumulados junto com um suspiro muito pesado. Pai, tenho orgulho de ser o herói. Portanto, por favor, não diga isso dessa maneira. Em primeiro lugar, se você tirar o herói de mim, nada permanecerá em mim. Isso não é verdade. Não. Não tenho conhecimento para me relacionar com a política, como irmão. Não tenho a crença de me perfurar como Leston e não posso me casar com alguém de uma família como a irmã. Falando no que posso fazer, só posso brandir minha espada como o herói do povo. Portanto, não há necessidade de se preocupar com isso. Porque estou fazendo o melhor que posso por mim mesmo. Leston está apenas vivendo sua vida do seu jeito. Claro que é nós dois deixamos escapar um sorriso. Pai, você é um ótimo pai do meu ponto de vista. Portanto, continuarei trabalhando como herói para me tornar ajudante do pai. Capítulo 71 Nivelamento. Eu aumentei meu nível de habilidade. Não, estes devem ser aumentados. Foi desde a minha primeira casa que me estabeleci para subir de nível, mas dessa vez, só aumentei Speed e Triad. Ou melhor, eu não sabia o que é uma habilidade. O número de habilidades aumentou desde então e, acima de tudo, o nível do appraisal Sama disparou. Bem, isso é possível fazer um nivelamento eficiente. Além disso, vejo a lista de habilidades e seleciono as habilidades que podem ser adquiridas, e tomo ações que parecem aumentar a proficiência das habilidades. Como resultado, uma quantidade considerável de habilidades foi adquirida. A avaliação Sama é realmente excelente. Visando habilidades que possam ser adquiridas, que trapaça. O seguir, para garantir comida, montei algumas armadilhas. Apesar de ser uma armadilha simples que fica apenas grudando os fios de aderência no chão, se o monstro passar por lá, ele ficará preso nela. Deixei como está e fui ver depois de um tempo. Como resultado, um monstro foi capturado. Era um monstro fraco, então eu o mato como está. Dessa vez, o fio venenoso finalmente vem à tona. Dando veneno aos meus fios e superando Severin Triad, minha maior arma. Ao envolver apenas o corpo do oponente, o dano é causado lentamente pelo veneno. Isso é incrível. Seriamente incrível. Mesmo sendo incrível, não sei se tem sua vez na camada intermediária ou não. Que coisa absurda. E eu subi de nível, dessa vez. Não diga o aí. Porque eu disse o quê? Afinal, é apenas uma batata frita. Não é estranho que eu subi de nível. Isso foi surpreendente. Este também pode ser o efeito do orgulho. Nivelado apenas matando um pequeno peixe, que efeito alto. Depois disso, monstros foram pegos na minha armadilha. Graças a isso não ficarei sem comida e minha resistência não diminuirá. Houve alguns monstros que conseguiram escapar da minha armadilha às vezes, mas tudo bem. Não quero lutar com um monstro forte que possa escapar dos meus fios de adesão. Graças a isso, apenas monstros seguros permaneceram na armadilha, e eu fui capaz de matá-los agradavelmente. O nível também subiu consideravelmente, então fiquei todo sorrisos. Depois disso e daquilo, este é o meu status atual. Taratect, venenoso pequeno LV5 sem nome. Status HP 8383 verde MP, 181 azul, SP 8282 amarelo 8282 vermelho. Capacidade ofensiva média, 92 capacidade defensiva média, 92 em Ovlezetum NCD. O lançamento de estreia deste capítulo. Capacidade mágica média, 135 capacidade média de resistência, 168 capacidade de velocidade média,
830 Habilidade Recuperação Automática de HPLV5 Velocidade de recuperação de MPLV3 Consumo de MP reduzido LV2 Velocidade de recuperação de São Paulo LV2 Consumo de São Paulo reduzido LV2 Destruição aprimorada LV1 Corte aprimorado LV1 Veneno aprimorado LV2 Espírito de luta LV1 Concessão de vitalidade LV2 Ataque de veneno mortal LV3 Síntese de veneno LV7 Talento de fio LV3 Linha de aranha LV9 Cortando fio LV6 Manipulação de fio LV8 Lançar LV6 Manobra 3D LV3 Concentração LV9 Previsão LV8 Pensamento paralelo LV4 Processamento de cálculo LV6 Precisão LV7 Evasão LV3 Avaliação LV8 Detecção LV6 Stealth LV7 Inferno Heresia Magic LV3 Shadow Magic LV2 Magia venenosa LV2 Abyss Magic LV10 Orgulho comer demais LV7 Visão noturna LV10 Expansão de alcance visível LV2 Resistência à destruição LV1 Resistência ao golpe LV2 Resistência ao corte LV3 Resistência ao fogo LV1 Morto-lhe Resistência a veneno LV2 Resistência à paralisia LV3 Resistência à petrificação LV3 Resistência a ácidos LV4 Resistência à corrosão LV3 Resistência ao fraqueza LV2 Resistência ao medo LV6 Resistência à heresia LV3 Nulidade e dor alívio da dor LV7 Aprimorado visão LV8 Audição aprimorada LV8 Cheiro aprimorado LV7 Sabor aprimorado LV4 Toque aprimorado LV6 Vida LV7 Quantidade mágica LV8 Agilidade LV7 Resistência LV7 Força hercúlea LV3 Sólido LV3 Proteção LV3 Idatem LV3 Tabu LV4 N% pontos de habilidade 180 Eu certamente me tornei mais forte. Realmente. Com esse status, não poderei lutar com um monstro da camada superior. Embora seja algo que eu entendi pelo status, aparentemente cada habilidade pode aumentar mesmo sem subir de nível. Embora eu tenha corrido algumas vezes para aumentar o nível de habilidade, graças a isso, o status também aumentou. Parece que é igual ao meu antigo mundo que o treinamento torna uma pessoa mais forte. Esse aqui é bem mais fácil de entender o crescimento do status. Quanto ao aumento de status por subida de nível, aumentou 2 vezes em relação ao anterior. Você pode não saber o que estou dizendo, mas também não sei o que aconteceu comigo. Não, é o efeito do orgulho. A velocidade aumentou em 42 quando subi de nível uma vez. Isso é surpreendente. Aparentemente, as correções de crescimento de orgulho duplicam as correções de crescimento das outras habilidades. Orgulho, que habilidade incrível! O nível de habilidade também aumentou muito. E veja todas as habilidades relacionadas ao veneno. Sim, você viu que ataque venenoso se tornou ataque venenoso mortal e resistência a veneno se tornou resistência a veneno mortal. Isso, quando as habilidades chegam ao nível 10, elas evoluem. Fico surpreso que as habilidades tenham evolução. Os efeitos são a versão atualizada do anterior. Parece que se tornou minha principal arma na camada intermediária. Então a habilidade desenvolvida aqui contribui muito. É? Porque a resistência ao veneno aumentou. É porque eu me chicoteei com Poison Triad. Afinal, o nível de habilidade não aumentará se eu não fizer isso. Se for pelo nível de habilidade, suportarei um pouco a dor. Todo mundo fará isso. Até eu fiz isso. Só eu farei isso. Não existe tal coisa. Provavelmente. Capítulo 72 Resultado de nivelamento na conexão venenosa. Poison Synthesis também aumentou consideravelmente. Poison Synthesis passa para o nível 7, e o tipo que pode ser criado e o campo personalizável aumenta. Menu síntese de veneno veneno fraco, veneno médio, veneno forte, veneno de aranha mortal LV3 ajuste de dano, ajuste de duração, ajuste de dano de contato, ajuste de quantidade de síntese de acordo com o nível de ataque venenoso. O veneno de aranha se transformou em veneno de aranha mortal. Embora veneno médio e veneno forte sejam adicionados, ele é apenas mais forte que o veneno fraco. Mas ainda assim, o efeito do veneno de aranha mortal é muito maior. Infelizmente, apenas o veneno da aranha mortal será usado em combate. E sobre a função de personalização recém-adicionada, o ajuste de dano de contato é exatamente como o nome, pois pode ajustar o dano causado ao tocá-lo. O ajuste de dano ajusta o dano do veneno que é injetado no corpo, enquanto este ajusta o dano externo. Como o veneno da aranha mortal excedeu o limite que pode ser ajustado em ambos os ajustes de dano, não há necessidade de ajustá-lo.
Embora o ajuste da quantidade de síntese seja apenas como o nome, pois pode alterar a quantidade que pode ser sintetizada de uma só vez, o consumo de MP aumenta quando a quantidade de síntese aumenta. Quando eu estava nivelando, isso pode ser feito instantaneamente e é conveniente. Se eu não cometer um erro ao usá-lo, posso atormentar meu oponente com uma grande quantidade de veneno. Afunde no pântano venenoso. Dizendo algo assim enquanto deixa cair uma grande quantidade de veneno. Outras habilidades além das relacionadas a veneno também aumentaram consideravelmente. Consegui adquirir as habilidades relacionadas ao MP e SP. Quanto ao MP, foi a velocidade de recuperação e a redução do consumo. Os efeitos são iguais ao nome, aumentam a velocidade natural de recuperação e diminuem a quantidade consumida. SP também é o mesmo, velocidade de recuperação e consumo reduzidos. No entanto, a velocidade de recuperação se aplica apenas ao medidor de resistência amarelo, mas a redução do consumo se aplica tanto ao amarelo quanto ao vermelho. Quando corro com toda a minha força, a diminuição do meu medidor de resistência, amarelo e vermelho fica mais lenta. Como o vermelho não diminui pelo efeito de comer demais, uma coisa foi entendida pelo resultado do Appraisal Sama. Ence Destruction é uma habilidade consideravelmente trapaceira. O efeito é que há uma correção de dano ao destruir algo. A criatura também está incluída no algo. Em outras palavras, o ataque é totalmente fortalecido. A resistência, correspondente a isso é a resistência à destruição. Só porque ambas as habilidades são assustadoras, pensei que seria melhor adquiri-las. Ence-las e Ence Poison fortalecem o ataque de seu próprio atributo. Severin Triad e Veneno são simplesmente aprimorados. Fighting Spirit é uma habilidade incomum que consome o SP vermelho para aumentar o status da habilidade física. Esta é a chamada habilidade de aumento, mas o medidor de resistência vermelho é consideravelmente consumido. A resistência vermelha é minha tábua de salvação, então não quero usá-la tanto. E o consumo não é muito bom, então seria melhor não usá-lo, a menos que eu esteja muito encurralado. Vitality Granting é uma habilidade semelhante a Fighting Spirit, mas o alvo que pode melhorar é um objeto. Se eu fosse usá-lo, seriam os fios. No entanto, não parece que usarei muito isso pelo mesmo motivo de Fighting Spirit. O melhor das habilidades relacionadas a Triads que adquiri é Triad Talent. Este é um prático que dá uma correção bônus a todo tópico quando eu uso. Coisas como o poder do fio e a manobrabilidade do fio aumentaram. Embora seja simplesmente um efeito positivo, ele funciona corretamente. Throw e Accuracy também aumentaram claramente. Quanto à manobra 3D, nunca fiz nada de especial, mas quando continuo a descer e a subir da casa e do solo, o nível subia estranhamente. Nem o pensamento paralelo nem o processamento de cálculo aumentaram tanto. Bem, isso não pode ser ajudado. Vamos esperar que suba lentamente. Mas por outro lado, concentração e predição aumentaram consideravelmente. Previsão é trivial, mas concentração agora está no nível 9 e falta apenas um pouco para chegar ao nível 10. Ao pensar na tendência até agora, ao atingir o nível 10, ou a habilidade evoluirá ou a habilidade derivará a uma nova habilidade. Concentração é bastante útil, então estou ansioso por sua evolução ou habilidade derivada. Não há mudança na habilidade relacionada à magia. A resistência também, eu me encorajo dependendo das circunstâncias para adquirir resistência à destruição, resistência ao golpe e resistência ao corte. Novlezetum N cediu o lançamento de estreia deste capítulo. E também finalmente adquiri resistência ao fogo. Depois de fazer todas essas coisas até agora, finalmente chegamos ao nível 1. A velocidade de recuperação HP também não aumenta facilmente, então a perspectiva pode ser boa demais. Todos os 5 sentidos foram aumentados. Também adquiri o sabor aprimorado para garantir. Como esperado, é inútil enquanto eu estiver neste labirinto. As habilidades relacionadas ao status também aumentaram. Como resultado do uso de veneno em mim mesmo, adquiri proteção que aumenta o status de resistência. E o status de resistência aumentou consideravelmente quando resistência a veneno se tornou resistência a veneno mortal. Embora eu não saiba que relação isso tem, pode aumentar quando a resistência aumenta. As habilidades que tive dificuldade na habilidade relacionada a status foram Idaten, Força Hercúlea e Sólido. Não soube facilmente. Corri muito e finalmente Idaten subiu um nível. Comparado com as outras habilidades e fortalecimento de status, entendo que essas 3 são muito mais difíceis de aumentar.
Bem, considerando que seus efeitos são altos e são habilidades de alto nível, é natural. Agora que se entende que a evolução de habilidades, talvez as outras habilidades de fortalecimento de status evoluam se atingirem o nível 10. Nesse caso, quero evoluir rápido. O lamentável é que o nível do Appraisal Sama ainda não subiu. Acho que apenas um pouco de proficiência em habilidades foi adquirida recentemente porque meu alcance de ação é limitado. Então, pode ser bom começar a capturar a camada intermediária em breve. Por enquanto, é possível compensar os danos ao terreno. Eu confirmei isso quando cheguei perto do magma uma vez. Mas, está apenas compensando. Se meu HP diminuir por outros fatores, minha única maneira de recuperar é subindo de nível. Se eu pensar em segurança, eu deveria aumentar mais minhas habilidades, mas quero acumular a proficiência em habilidades do Appraisal Sama. 1. Estou preocupado. Capítulo 73 Bandeira da Morte. De repente isso mesmo, vamos para a camada intermediária. Aproveitar o máximo. Se for a minha velocidade atual, é provável que eu consiga fugir da maioria dos inimigos e, até agora, agi carregando ferimentos mortais. Nada pode ser feito se tenho medo de feridas. Dependo demais da recuperação. Conheço bem. Normalmente é melhor aumentar um pouco mais o nível, mas acho que devo sair daqui rápido. Estou me sentindo um pouco desconfortável. Assim, vamos deixar a quarta casa depois de hoje. Adeus, minha quarta casa. Estou em dívida com você. Mantenha-se saudável. No momento seguinte, minha quarta casa explode e se espalha. Foi explodido. Rolei e parei perto do centro da encosta. Meu HP diminuiu ligeiramente. Ficou assim porque eu estava do lado de fora, mas e se eu estiver dentro de casa? Vejo a pessoa que causou esta cena desastrosa. Dragão da Terra Kaguna LV 26 HP 4198 4198 Verde MP 3339 3654 Azul SP 2798 2798 Amarelo 2995 3112 Vermelho Falha ao avaliar seu status. Isso é um dragão. Comparado com o dragão da Terra Laba, dá uma impressão de baixo e robusto. Sendo esse o caso, o poder parece forte. Não há asas. Eu corro. Corro a toda velocidade em direção ao topo da encosta. Continuo correndo mesmo depois de cruzar o topo da encosta. Meu medidor amarelo de resistência está esgotado, mas, mesmo assim minhas pernas não param. Minhas pernas que ultrapassaram seu limite gritam. É doloroso. Mas minhas pernas não param. Evitando o magma, corro a toda velocidade no pequeno terreno. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade consumo de São Paulo diminuído LV2 tornou-se consumo de São Paulo diminuído LV3 proficiência em habilidade alcançada. A habilidade resistência ao medo LV6 tornou-se resistência ao medo LV7 proficiência em habilidade alcançada. Habilidade agilidade LV7 tornou-se agilidade LV8 proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Endurance LV7 tornou-se Endurance LV8. Eu me pergunto quão longe eu corri e, como esperado, minhas pernas pararam depois de atingir o limite. Embora eu tenha vontade de cair, esforço minha força de vontade e olho para trás. O dragão da terra não me perseguiu. Eu fui salvo. Eu afundo no chão depois de confirmar que não há nenhum monstro nas redondezas. Ah! Não há. Um ataque do dragão da terra sem qualquer aviso prévio, sério. Não há. Eu pensei que ia morrer. Não, na verdade, se eu corresse um pouco mais tarde, poderia ter morrido. Essa sensação desconfortável era essa. Porém, o que é isso? É uma regra que o dragão da terra tenha que usar a respiração sempre que vir uma teia de aranha. O que é isso? Apavorante. A camada inferior é o covil dos dragões da terra. O que é isso? Apavorante. Não. Como esperado. Não deveria haver um lugar onde esses caras estivessem por todo lado. Lembrei-me do status que foi conseguido avaliar. Todos eles tinham 4 dígitos. É estranho, certo? Não tenho como vencer. E o que é mais importante é que mesmo depois de destruir minha casa, ainda tem muito MP e SP. Em outras palavras, esse ataque não é um tiro de cada vez, mas pode ser disparado em rápida sucessão. Impossível. O que há com esse monstro? Dragão da Terra, assustador. No entanto, aquele dragão da Terra parece ser de um tipo diferente do dragão da Terra Laba visto anteriormente.
Embora seu nível seja inferior ao do dragão da Terra Laba, não sei qual deles é mais forte porque não posso avaliar a Laba. Mas, de qualquer forma, isso não muda o fato de que não posso vencê-los. A Laba e Kaguna são de alguma forma relacionados com o dragão da Terra. Algo parecido com o mesmo tipo, mas com um ramo de evolução diferente. Ah, isso é possível. Os dragões são o símbolo das espécies de alto nível, por isso não é estranho que tenham muitas linhas de evolução. Ou o dragão da Terra existe apenas como único, respectivamente. Isso também é possível. Embora não haja muito por ser uma espécie de alto nível, cada indivíduo é muito poderoso. Novlezetum NCD o lançamento de estreia deste capítulo. Não há problema em dizer que o status é muito poderoso. Se for esse o caso, a probabilidade de encontrá-lo é baixa. Não, espere um segundo. Nesse caso, isso significaria que fui atacado 2 vezes pelo dragão da Terra que tem baixa probabilidade de ser encontrado. Minha sorte não é muito ruim. E não deveria ser assim. Embora eu tenha passado por muitas experiências de quase morte, sempre acabei sobrevivendo, então minha sorte deve ser boa. Mas, em primeiro lugar, será que uma pessoa com boa sorte experimentará experiências de quase morte várias vezes? Ponto. Isto não é bom. Eu não deveria pensar mais. É realmente uma diferença mínima. Graças a Deus não pensei em nivelar mais. O azar ainda não me abandonou. Vamos decidir que seja assim. Alguém por favor diga isso. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade previsão LV8 tornou-se predição LV9 eu nunca te perguntei. O que, com esse time imperfeito? Esperando para responder. A voz do céu certamente tem o talento de um comediante. Fiquei agitado por um momento só por causa de uma bobagem. Embora seja o pior começo, vamos começar a capturar a camada intermediária aos poucos. Quero me separar do dragão da Terra o mais rápido possível. Capítulo 74 A captura da camada intermediária começa bem, vamos confirmar o estado atual por enquanto. Agora estou bem no centro do magma fervente. A proporção entre terra e magma é aproximadamente a mesma. Embora eu tenha vindo aqui naturalmente, este é o caminho certo. Bem, não sei se está certo ou não, então não tenho escolha a não ser avançar. Os resultados do ataque do dragão da Terra e da corrida mesmo depois de ultrapassar meus limites, meu HP diminui um pouco. As raízes desta história remontam à origem do Novel Bean. Como a diminuição não é grande coisa, mas nesta área escaldante onde continuarei recebendo danos, não posso esperar recuperação porque a recuperação automática compensa os danos. Para me recuperar, posso subir de nível ou aumentar o nível de habilidade de recuperação automática de HP ou resistência ao fogo para quebrar o equilíbrio entre recuperação e dano. No entanto, na pior das hipóteses, os danos podem tornar-se maiores porque o magma está próximo. Eu gostaria de evitar ao máximo lugares mais quentes, mas o que vai acontecer? A julgar pela camada superior e pela camada inferior até agora, é melhor pensar que esta camada intermediária é consideravelmente larga. Afinal, é o maior labirinto do mundo. É na medida em que conecta 2 continentes, então devo estar decidido que pode levar muitos dias para escapar da camada intermediária. Mesmo que ainda demore muito, já estou deprimido no início. Um mau presságio. Yoshi, então vamos. O Mu. No entanto, está quente. Porque vivi em uma temperatura confortável desde que renasci em Aranha. Quando o ambiente muda repentinamente, fico pesado. Como vim aqui, ocasionalmente para aumentar o nível de habilidade de resistência ao fogo, não é que eu não consiga suportar o calor. Mas ainda assim, ao pensar que esse estado continua até eu escapar da camada intermediária, como esperado, ficarei cansado. Especialmente, minhas pernas. Este é um lugar onde o magma flui nas proximidades, sabe? É óbvio que o chão está quente. Já não é como ser afetado pelo calor do verão. Se um ovo quebrar aqui, ele queimará em vez de se tornar um ovo frito. E preciso me mover nesta área com os pés descalços. Quente ou talvez eu deva dizer que já vai além da dor. Não posso continuar se não tiver alívio da dor e recuperação automática de HP. Encontrei um monstro. Eurogênero LV 5 status HP, 159 e 159, verde, MP, 145 e 148, azul,
SP-145 145 amarelo 116 145 vermelho. Falha ao avaliar seu status. Esse é o primeiro monstro que vi depois de chegar à camada intermediária. É o cara que parece um cavalo marinho. Está nadando no magma calmamente como no primeiro dia. Não há. Parece que não fui notado, então quero passar assim, mas aquele cara está ali na direção da viagem. O que devo fazer? Aqui, vamos lutar uma vez. Quero experimentar até que ponto meus fios podem ser usados na camada intermediária, e se for o status do monstro visto anteriormente, acho que posso vencer mesmo se lutar diretamente contra ele. É conveniente como oponente e, no momento, não há monstros por aqui. Vamos. Parece que o outro lado ainda não me notou, então vamos fazer um ataque preventivo sem reservas. Então, vamos lá, Severin Tread. O fio é estendido e eu balanço para o lado. Balanço o fio apontados para o pescoço do cavalo marinho, mas o fio queimou porque está em cima do magma. Porque será problemático se eu pegar fogo aqui, eu separo o fio restante do meu corpo. Ah, você. Não é bom. Queimou mesmo não tendo tocado o magma diretamente. Isso significa que meu triade é inútil na camada intermediária. Uau! Seriamente. Minha arma mais forte está selada. Foi um choque, embora eu esperasse. E algo está voando para cá. É uma bola de fogo. Dói se bater, quer dizer, com esse tamanho, não vou me queimar. Então não. Ponto de exclamação, eu evito isso. Claro que vou evitar. Ah, um segundo está chegando. Então não. O cavalo marinho está cuspindo bolas de fogo de dentro do magma. Nesse nível de velocidade, isso não vai me atingir. Embora eu não possa evitar o ataque de saliva do sapo há muito tempo, agora estou muito mais forte do que antes porque minha velocidade aumentou e tenho habilidade de evasão. Agora, tenho habilidade de evasão divina que não pode ser superada pelo meu personagem de jogo. Mesmo que eu esteja com uma armadura de papel, não é grande coisa se não acertar. No entanto, isso é ruim. Nós dois não temos um movimento vencedor. A bola de fogo do outro lado não pode me atingir, mas, como não posso usar meus triades, não tenho como atacá-los. Ambos estão em impasse. Ah, não, o MP desse cara vai ficar exausto. Essa bola de fogo parece consumir MP. Isso significa que bolas de fogo não voarão mais aqui quando seu MP estiver esgotado. A Praizalsama é realmente uma trapaça. As informações do oponente podem ser conhecidas durante a luta. Yoshi, evito a última bola de fogo. Com isso, aquele cara não tem mais MP. O próximo movimento que esse cara fizer mudará o resultado dessa batalha, mas o que isso fará? Ah, saiu do magma. Ele corre como está. Estúpido. Se for eu, farei uma retirada estratégica quando meu MP estiver esgotado. Evitei a pressa com compostura, pois parece lento para mim. Eu me agarro às costas do cavalo marinho e apunhalo minha garra usando ataque venenoso. Quer dizer, o corpo desse cara é quente. Meu HP diminuiu. Meu valioso HP. Por enquanto, o cavalo marinho afetado pelo veneno mortal morreu facilmente. Consigo vencer minha primeira partida. No entanto, o maior inimigo nesta camada intermediária pode ser o terreno. Capítulo 75. É bom fazer minha parte sozinho, mas há momentos em que você se sente frustrado quando outra pessoa faz isso, certo? Eu evito a bola de fogo voadora. 2. Bem, mesmo que sejam 2, posso evitá-lo facilmente agora. Viro minha linha de visão para o outro lado e há 2 cavalos marinhos. Parece que esta área está cheia de cavalos marinhos. Embora cada um deles vagueie à sua maneira, quando se reunirem dessa forma por acaso, atacarão ao mesmo tempo. Bem, ele não ataca em multidões como os macacos, então é bom que seja fácil. Eu evito a bola de fogo voadora novamente. A cooperação deles não é tão boa porque geralmente vivem individualmente. Eles atiram a bola de fogo individualmente como quiserem. Não é como se a bola de fogo deles pudesse me atingir, mesmo que eles cooperassem. No entanto, isso é problemático. Ficar dentro do magma é trapaça. Eles usam ataque de longa distância, aproveitando o fato de que não posso fazer nada. Você não pode lutar de forma justa. Você não acha que é injusto? Você não tem orgulho? É? Boomerang. Eu não entendo o que você está dizendo. Eu não entendo.
Eu nunca fiz nada injusto antes, sabe? Eu nunca me fechei no ninho e lancei ataques unilaterais antes, sabe? Olha, sou uma garota de grande retidão. Certo? Vamos, diga que sim. Mas esses caras não se fecham completamente como eu. Um de seus MP ficará exausto em breve. Olha, está aqui. Não sei por que o cavalo marinho não recua. Isso me enfrenta por todos os meios. Embora não escapem para o imperador, esses caras são a linhagem do imperador? Pensando bem, esses caras parecem o dragão. Bem, ele sai do magma depois que seu MP se esgota. Depois disso, é a minha vez. Eu rapidamente o mato, com minha garra que está envolta em veneno. Como o segundo saiu do magma convenientemente, eu o mato da mesma maneira. Os pontos de experiência atingiram um certo grau. Individual, Small Poison Attack LV5 tornou-se LV6. Todas as habilidades básicas aumentaram. Bônus de aumento de nível. Proficiência em habilidade foi adquirida. Proficiência em habilidade alcançada. A habilidade Unsed Poison LV2 tornou-se Unsed Poison LV3. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Evasão em LV3 tornou-se Evasão em LV4. Pontos de habilidade ganhos. Subir de nível. Meu HP diminuiu claramente, então estou grato. Minha diminuição de HP se recuperou depois de trocar de pele. Embora eu possa vencer o cavalo marinho facilmente, receberei danos quando tocar seu corpo. Não é grande coisa se for apenas um, mas quando o dano se acumular, o dano se tornará maior. Na situação atual em que não tenho como me recuperar a não ser subindo de nível, não quero receber nem um pouco de dano. Aliás, quando eu quiser comer pode esfriar se eu deixar um pouco, e comerei depois que esfriar. Embora eu espere que resistência ao fogo ou recuperação automática de HP subam neste nível, o mundo não é tão fácil. Resistência ao fogo permanece no nível 1 e recuperação automática de HP também permanece como está. Não há como evitar que a resistência ao fogo não aumente. Parece que minha espécie é fraca ao fogo de alguma forma e não pode ser superada em um dia. Recuperação automática de HP é uma habilidade conveniente, mas seu aumento de nível é bastante lento. Bem, no jogo, a habilidade de recuperação automática geralmente é uma habilidade obtida perto do final do jogo. A origem da estreia deste capítulo pode ser atribuída a N0V3LB1N. E, para adquirir essa habilidade naturalmente sem usar pontos de habilidade, e esperando que ela cresça mais rápido a partir daí, como esperado, é bastante ganancioso. É um ganho apenas tê-lo. Na verdade, não acho que conseguirei romper a camada intermediária se não tiver a recuperação automática de HP. Afinal, é impossível. É como cometer suicídio se eu entrar nesta área que continua causando danos sem recuperação automática. Não tenho como cometer suicídio e, nesse caso, provavelmente procuraria um buraco na camada inferior. Na camada inferior onde vive o dragão da terra. Ah, ali está um cavalo marinho de novo. Serei encontrado se avançar assim. Posso fugir se quiser, mas isso é. Devo tentar atirar uma pedra como macaco. Acho que é melhor do que não fazer nada. Embora não consiga segurar uma pedra com o corpo da aranha, posso enfiar um fio e jogá-lo. Vamos experimentar imediatamente. Primeiro, preciso encontrar uma pedra útil. Há muitas pedras do tamanho adequado em todos os lugares. Eu seguro com o fio. Balanço. Soiar. Bate. É graças a True e a Curacy. Mas seu HP não diminuiu muito. A bola de fogo do contra-ataque veio. Depois de atirarmos pedras e bolas de fogo um no outro, o MP do cavalo marinho ficou exausto e no final se tornou uma batalha terrestre. Embora seja melhor do que não fazer nada, não muda muito mesmo se eu fizer isso. Bem, se for apenas atirar pedras pode ser aceitável. O nível de habilidade de arremesso e precisão aumentará, então não é inútil. Porém, seria melhor concentrar-se evitando se houver dois ou mais deles. Não será brincadeira se eu for atingido pela bola de fogo. Capítulo História Paralela 11 Garota Elfa fui chamado pelo pai. E além disso, somos Katia e eu. Sem saber o que está acontecendo, ambos inclinam a cabeça para o lado. Isso é possivelmente um noivado. Quem é? Você e eu não consigo pensar em uma palavra depois de ouvir as palavras surpreendentes de Katia. Não, isso é impossível é impossível para nós. Mas e as pessoas do entorno? Somos um homem e uma mulher da mesma idade que pertencem a uma boa família. Além disso,
Nosso relacionamento também é bom. Então, não é estranho, mesmo que seja, uma discussão sobre como se envolver antes que seja tarde demais. Quando é dito assim, pode ser possível. Pertenço à família real e Katia é filha da casa do duque que tem uma história. Nós vamos bem juntos. Mas você está bem com isso? Como se eu estivesse bem com isso. Não consigo nem imaginar me casar com um homem. Mas é provável que isso aconteça mais cedo ou mais tarde, então você não acha que deveríamos estar preparados para isso? Eu nunca pensei que você pensaria sobre isso é rude. Mas você sendo noivo é muito melhor do que alguém que não conheço. Você conhece minhas circunstâncias e, quando chegar a hora, podemos apenas mostrar uma aparência ruim e cancelar o noivado de comum acordo. Também existe esse movimento. Noivo, embora eu nunca tenha pensado nisso até agora, sou da família real, então não é estranho mesmo que tal discussão surja. Se for esse o caso, então pode ser conveniente que Katia se torne minha noiva e nós dois não tenhamos consciência disso. No entanto, excluindo um ponto. E o que você fará com Sui? Ah, certo. Minha irmã mais nova, Sui, não permite que ninguém se aproxime de mim. Recentemente, ela permitiu um pouco a Katia, mas não sei o que vai acontecer quando se tornar um noivado. Então, eu posso ser morto por aquela garota como esperado. Isso é um exagero. Eu acho que é possível, embora Sui tenha sido criada assim, ela não é assim. Enquanto isso, um homem e uma menina entram na sala de espera. Katia e eu olhamos para os dois que entraram na sala e ficamos de boca aberta. As orelhas dos dois que entraram na sala eram mais longas que as orelhas humanas. Prazer em conhecê-lo. Nesta ocasião, vinha a este país como embaixador da boa vontade do elfo, chamado Potmas e Penat. Fui eu quem ligou para vocês dois. Doravante, a seu critério aquele homem, Potmas do elfo, apresentou em tom indiferente. É a primeira vez que encontro um elfo. Embora eu saiba que existe um elfo neste mundo, ao ver a coisa real, surge a verdadeira sensação de que este é um mundo diferente. Fumu. Tu tens isso? Potmas fecha os olhos parcialmente com uma sensação desconfortável. Ok, esses dois têm. O resto é todo seu ai. Eu entendo. O lançamento de estreia deste capítulo aconteceu em Alvben. Então, vou me despedir. Eu aprecio seus esforços. Potmas sai da sala rapidamente. Katia e eu que ficamos para trás só podemos ficar pasmos. Sem tempo para nos apresentarmos, ele saiu assim mesmo. Sem entender o que fazer, olho para a menininha. Fumu. Então, vou me apresentar. Meu nome agora é Firimes e Penat. Por favor, cuide de mim de agora em diante. Katia e eu nos entreolhamos. Mesmo que uma menina tão pequena se apresente, não sabemos o que fazer depois. Acho que é uma forma de se apresentar. Se a professora se apresentar. Que tal isso? Desculpe. Sou o quarto príncipe deste país, Shurezagan Naresh, sua filha mais velha da casa do Duque Anabaldi, Karnatia Siria Nabal. Nós nos apresentamos porque fomos solicitados pela garota. Príncipe Sama e Duque Sama. Muito legal. Moeru, traço em registro com essa palavra. Há algum tempo, essa garota tem um jeito de falar em comum, e essa fala e comportamento são semelhantes aos de uma pessoa que conheço. Katia também parece ser a mesma, pois seus olhos estão bem abertos. Ô Kashan? Você não deveria anexar Chan ao nome de um professor, sabe? Mas você está certo. A garota à nossa frente era nossa professora na vida anterior, Ô Kashan, também conhecida como Okazaki Kanami-sensei. Essa professora chamada pelo apelido de Okashan era uma pessoa bastante lamentável. Quando era estudante, ela imitou o tom de um personagem do mangá que ela gosta, e esse se tornou seu tom normal. Ela entra na universidade e se especializa em história só por causa do mangá Sengoku. Ela se tornou professora após elaborar o plano Reverse Genji. Ela era uma professora bastante lamentável. Porém, essa parte lamentável foi muito bem recebida pelos alunos e ela era popular. Então, por que o sensei está aqui? Isso é porque eu sei que vocês dois estão aqui. Virou uma notícia e tanto, sabe? Poucos gênios ultrajantes nasceram em Anareishi. Nós que conhecemos nosso professor depois de muito tempo, falamos em japonês. Já dissemos a ela o nome da nossa vida anterior. No momento em que ouviu o nome de Katia, seus olhos se arregalaram, mas no momento seguinte ela cuspiu Moeru. Você veio nos conhecer especialmente. Esse não é o único propósito. Mesmo que eu possa parecer assim, o sensei é um professor. Afinal, acho que devo confirmar a segurança do meu aluno.
Bem, no ponto em que renascemos, não há segurança nisso. Embora o sensei diga isso em tom de brincadeira, acho que a vontade é esplêndida. Nunca levei em consideração outra coisa senão tentar viver neste mundo. Nunca penso em procurar meus outros colegas de classe. Este mundo é perigoso ao contrário do Japão. É melhor se eu fizer isso rapidamente para poder proteger todos vocês. Eu também nunca pensei sobre isso. Existem monstros neste mundo, se eu pensar bem, é natural, mas por quê? Estou seguro, acho que meus colegas também estão seguros. Então, o sensei nos protegerá? Não. Não posso te levar junto porque a posição de vocês dois não me permite. Normalmente, a pessoa deve desejar que ela seja protegida na Vila dos Elfos. Isso significa que alguns deles foram encontrados. 12 pessoas na aldeia dos Elfos, e os demais alunos que conseguimos contatar, somando vocês, 2, serão 5 pessoas. O paradeiro de outras 2 pessoas foi confirmado, então irei encontrá-los mais tarde. Havia 25 alunos em nossa turma. Isso significa que há apenas 6 pessoas cujo paradeiro não foi confirmado. Mas, pelo contrário, pode não haver o paradeiro das outras 6 pessoas. Encontrar apenas 6 estudantes neste mundo enorme deve ser consideravelmente difícil. Sensei, você vai tão longe. Para fazer isso só para nós é minha responsabilidade como professor. Além disso, a maioria dos alunos são encontrados como raça humana no território da raça humana. Não é tão difícil como disse, mas ainda assim, é óbvio que o sensei colocou muitos esforços nisso. Eu me curvo mais uma vez para o sensei. Bem, embora seja outra história, o sensei vai matricular a escola neste país em breve. Nesse momento, vamos ter uma conversa detalhada novamente. Kat e eu também iremos para a escola em breve. Minha nova vida se aproximou. Capítulo 76. Vamos ficar ainda mais quentes. A captura da camada intermediária está indo bem. Embora eu tenha encontrado vários tipos de monstros além do cavalo marinho, todos eles não são grande coisa. Se ao menos não houver desvantagem no terreno, não creio que possa perder. Porém, a desvantagem no terreno é um problema. Em primeiro lugar, magma. Isto é difícil. Quando a outra parte está no magma, não posso fazer nada além de atirar pedras daqui. Não causará um grande dano mesmo se eu atirar uma pedra. Afinal, se a outra parte não desembarcar, não poderei fazer nada daqui. É bom que surja quando seu MP está exausto como o cavalo marinho, mas é problemático que existam alguns monstros que ficam dentro do magma e alguns monstros que fogem. Tem também um cara que começa na terra e quando fica encurralado, cai no magma. Também é difícil que o tópico não possa ser usado. Embora possa ser usado para tirar pedras, ele pegará fogo no chão se eu continuar soltando-o. Estou preocupado com os fios que liberam inconscientemente. Quando eu me mover, vou liberar os fios inconscientemente, mas se eu soltar aqui, ele vai queimar. Depois de queimado, ele se move como um fusível e minhas nádegas ficarão quentes. No início, entrei em pânico quando minhas nádegas pegaram fogo. Meu HP diminuiu consideravelmente por causa disso. Meu HP diminuiu ainda mais porque usei Poison Synthesis para extinguir o fogo. Afinal, essa é a única coisa que tenho que pode apagar o fogo. Porque não tem jeito, eu corto os fios com frequência. Se eu não fizer isso, minhas nádegas pegarão fogo novamente. Não é uma metáfora. A cama também é um problema. Se eu fizer um ninho nesse estado, o ninho será queimado. Tenho que desistir porque não tem jeito, então decidi dormir na sombra da rocha. Bem, não tenho como dormir. Eu tenho que dormir neste terreno de dano contínuo enquanto tenho medo da presença do monstro. Não importa quão ousada seja minha coragem, ainda há um limite. Mas ainda assim, preciso dormir. Embora não possa ser ajudado por não ter dormido muito, faço questão de dormir quando encontro uma pedra adequada. Bem, embora o ambiente seja pior do que a camada inferior, a única razão pela qual sobrevivi é que os monstros são fracos. Não há grande diferença de força se eu comparar os monstros aqui com os monstros da camada superior. Pode haver monstros fortes na área, como a cobra, mas até agora, só encontrei monstros fracos. A diferença com os monstros da camada superior é se eles usam o terreno ou não. Por causa disso, os monstros que não são muito fortes tornam-se uma existência problemática. Realmente, é bom que eu faça a minha parte sozinho, mas quando é feita pelo adversário, é uma coisa problemática. Bem, o número é grande, mas é possível fazer isso.
Como resultado do treinamento para nivelamento, fiquei mais forte. Se for um adversário deste nível é possível vencer mesmo pensando na desvantagem do terreno. No entanto, enquanto os meios de recuperação forem poucos, será um problema mesmo se eu receber apenas um ataque, por isso devo estar em guarda. Além disso, os monstros aqui têm outra propriedade problemática. 3 monstros aparecem na minha frente. Elrup e aquele V8 status HP, 164-164, verde, MP, 166-168, azul, SP 175-175 amarelo 176-181 vermelho capacidade ofensiva média, 137 capacidade defensiva média, 123 capacidade mágica média, 121 capacidade média de resistência, 117 capacidade de velocidade média, 143 falha ao avaliar seu status Elrup e aquele V8 status HP, 163-163, verde, MP, 169-170, azul, SP 174-174 amarelo Novel Beans foi a primeira plataforma a apresentar este capítulo. 170-183 vermelho falha ao avaliar seu status Elrup e aquele V8 status HP, 166-166, verde, MP, 169-169, azul, SP 177-177 amarelo 178-182 vermelho falha ao avaliar seu status esse cara é um monstro que tem a aparência de um cachorro vermelho. Embora tenha uma aparência relativamente fofa, a habilidade desse cara é relativamente desagradável. Especialmente, a compatibilidade comigo é ruim. Em primeiro lugar, o seu nariz é bom. Afinal, é um cachorro. Meu stealth é facilmente visto e me ataca. Por causa disso, não posso fazer o ataque surpresa habitual. Bem, nunca tive muito sucesso depois que entrei na camada intermediária, então isso é irrelevante, e o próximo é isso. O corpo do cachorro vermelho está coberto de fogo. Certo, esse cachorro vermelho, o fogo está revestido em seu corpo. É difícil interferir daqui quando está em chamas. Receberei dano apenas por tocá-lo diretamente. Esta é a característica problemática dos monstros nesta camada intermediária. O corpo está quente em geral. Tem cara que pode atear fogo no corpo como o cachorro vermelho, e mesmo quem não faz isso também fica bem gostoso. O cavalo marinho também é o mesmo. E, quando eu tocá-los diretamente, receberei danos. Eu aguentei quando era o cavalo marinho, mas como esperado, a quantidade de dano não será uma piada se eu fizer isso contra oponentes que podem se incendiar como o cachorro vermelho. Então, tomei certas contramedidas. Evito o ataque do cachorro vermelho. Embora a velocidade desses caras seja mais ou menos, ainda assim, é mais lenta que a minha. É fácil evitar. Depois de evitar o segundo, evito o terceiro saltando. E então, quando a sobrecarga de um cachorro vermelho vai passar por baixo de mim, eu ativo síntese de veneno. O cachorro vermelho banhado diretamente em um veneno poderoso cai com força. Embora meu veneno seja forte, os monstros aqui provavelmente não têm resistência a veneno. É por isso que pode ser derrotado facilmente se eu derramar veneno sobre ele. Como não preciso tocar no oponente, não recebo nenhum dano. Visitei os lamentáveis cães vermelhos com veneno restantes. Capítulo 77 Azar 7 Posso sentir algo desagradável. Porque o cavalo marinho é um dragão. Dragão, tipo de monstro chamado de espécie de dragão de nível inferior. Embora seja de classificação inferior, há também uma que é igual à espécie de dragão 1. O monstro de classificação inferior que pertence ao dragão da terra. Ele se tornará um dragão de fogo. O dragão da terra existe, então o dragão do fogo pode existir. Não está nesta camada intermediária, certo? Vamos rezar para que não esteja aqui. Pois bem, embora meus pensamentos tenham entrado em um sentimento de escapismo por um momento, vamos pensar seriamente no que fazer com esse problema que estou diante de mim. Eurogênese vem LV7 status HP 461-461 verde MP 223-223 azul SP 218-218 amarelo 451-466 vermelho capacidade ofensiva média 368 capacidade defensiva média, 311 capacidade mágica média, 161 capacidade média de resistência,
158 capacidade de velocidade média, 155 falha ao avaliar seu status Eurogênese o monstro de classificação inferior que pertence ao dragão que habita na camada intermediária do grande labirinto de Euro. Onívoro e pode engolir qualquer coisa com sua boca grande e esse monstro está nadando lentamente no magma. Mesmo sendo chamado de dragão de classificação inferior, sua aparência parece um bagre. Além disso, o 7 no nome não combina com isso. Não adianta, mesmo que eu reclame do sentido de nomenclatura deste mundo. Afinal, sua característica é a boca, grande como a do bagre. Não quero ser engolido por isso, e se for do meu tamanho, parece ser capaz de me engolir completamente. Ter conseguido avaliar o status contribui muito. Elion Tlaguron testemunhou a primeira publicação deste capítulo em OVBN. A probabilidade de avaliação do status ser bem-sucedida é aproximadamente uma vez a cada 3 vezes. É uma sorte que tenha conseguido uma vez. Atacar o bagre sem saber o seu estado é muito perigoso. Nesta camada intermediária, a maioria dos monstros são fracos, mas este bagre é muito mais forte que os outros. Se possível, quero passar por isso. Mas o bagre está nadando perto do caminho que estou usando. Ao pensar na tendência até agora, a probabilidade de atacar é alta. 1. O que devo fazer? Não, acho que posso fugir com minha velocidade. Se pensar nisso, mas é problemático se ele me perseguir com seu medidor de resistência vermelho excessivamente alto. Mesmo que o medidor amarelo seja pequeno, ainda assim, é algumas vezes mais que eu. Acima de tudo, não consigo ver até sua habilidade. Se aquele bagre tiver consumo de São Paulo reduzido em um nível alto, talvez eu não consiga fugir dele. Bom, acho que não tem. É um pouco forte para lutar. Então, como esperado, devo fugir. 1. Eu não deveria desafiar o impossível. Embora recentemente minha condição esteja melhorando, ser levado nesse momento só sentirá dor. Já aprendi minha lição. Não devo me deixar levar. Devo ser modesto. Assim, vamos começar a nos mover. Fugirei com todas as minhas forças quando for encontrado. Então, outro bagre surgiu do fundo do magma próximo. Ah? Oi, não foi isso que foi dito antes. Estou em apuros, embora nunca me empolgue. O peixe-gato compara seus olhos aos meus e, depois de olhar fixamente por um momento, abre a boca grande. Passo para trás. O bagre fecha a boca no lugar onde eu estava. O bagre sobe lentamente para a terra. Esse cara, embora eu não tenha percebido quando está no magma, ele tem membros. Além disso, todo o seu corpo é coberto por escamas de dragão. Na verdade, a capacidade defensiva é elevada. 1. Vamos escapar. Aqui. Quando olho para minha rota de fuga, o bagre que vi antes rastejou até a terra. Isso é impossível de correr porque da minha posição serei atacado dos 2 lados. O que devo fazer? Ei, se for assim, então vou derrotar o bagre na minha frente imediatamente. O fio venenoso está enrolado no corpo do bagre. Embora queime imediatamente, só preciso que o veneno entre um pouco. O fio que queima imediatamente como eu pensava. Para confirmar o efeito do veneno, vejo o HP do bagre. Diminui um pouco. Parece que o veneno é eficaz. Então, devo de alguma forma administrar veneno. O bagre abre bem a boca. Ele corre como está. Não. Ponto de exclamação, apavorante. Mas, eu atraio isso até o limite intencionalmente. Quando a boca grande chega bem na minha frente, síntese de veneno é ativada. Eu me retiro por uma diferença mínima. Bagre engole o veneno de aranha mortal sintetizado em vez de mim. Em um instante, o HP do bagre começa a diminuir a um ritmo incrível. A velocidade da diminuição é incrível. Além disso, o bagre se contorce dolorosamente. Oh, meu veneno se tornou tão poderoso. E o outro? Ao virar meu olhar, o outro bagre fica um pouco assustado ao ver a cena desastrosa de seu companheiro. Bem, vendo seu companheiro sofrer tanto, é claro que você pensará que isso é perigoso. Achei que os dragões não escapavam, mas era só o cavalo marinho. O bagre saudável voltou e escapou como está. Seriamente. No começo, fui eu quem pensou em escapar. Nunca pensei que o outro lado iria escapar. Isso, não está tudo bem, mesmo se eu me deixar levar. Não sou consideravelmente forte. Por enquanto, vou matar o bagre sofredor. Eu uso Poison Synthesis na face do bagre. O movimento do bagre se contorcendo parou.
Os pontos de experiência atingiram um certo grau. Individual, Small Poison Attack LV6 tornou-se LV7. Todas as habilidades básicas aumentaram. Bônus de aumento de nível. Proficiência em habilidade foi adquirida. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Concentração LV9 tornou-se Concentração LV10. Condições atendidas. A habilidade Aceleração do Pensamento LV1 foi derivada da habilidade Concentração LV10. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Evasão LV4 tornou-se Evasão LV5. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade Leaf LV7 tornou-se Leaf LV8. Pontos de habilidade ganhos 1. Aparentemente, Concentração atingiu o nível máximo ao mesmo tempo que subiu de nível. Capítulo 7. Perguntas e respostas sobre a história Q. Sobre a resistência e força instantânea R. Esta é a falta de capacidade do autor para expressá-lo. Os detalhes estão no capítulo 21, mas vou explicar aqui novamente. Embora eu esteja usando agilidade e endurance, isso é usado apenas por conveniência. Sistematicamente, o medidor amarelo, agilidade, representa o quanto uma pessoa pode se mover. Diminui quando uma pessoa corre a toda a velocidade, etc. Quando chega a zero, a pessoa perde o fôlego e fica dolorido. Se eu disser o contrário, não há problema em se mover enquanto a pessoa ainda tem esse medidor. Como Kumoko tem apenas pouco nesse medidor, ela não poderá durar muito se correr a toda a velocidade. Esta é a situação em que não há agilidade e não dá para continuar. O medidor vermelho, resistência, é a energia que a criatura economizou. Ele morrerá de fome quando estiver esgotado. Embora seja confuso, não consigo pensar em outra palavra para isso, então ficou assim. P. É uma recompensa em nossa indústria. Viva forte. Kumoko está relativamente bem com piadas sujas. Embora não seja tão vulgar, acho que ela deixará escapar ocasionalmente de agora em diante. P. Aqui estava uma boa pessoa R. Ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa extremamente nova e boa. Como ele é suspeito de ser malvado em sua estreia, fiz uma matéria dele às pressas, risos. P. Y é o Y de usa. R. Isso mesmo. No entanto, nunca considero qualquer significado quando anexo. A princípio, o S significa lado, mas posso muito bem fazer isso como as iniciais do príncipe, então o nome do príncipe é decidido. Usando o método simples novamente, Y foi decidido ser Julius, Juliusu, e Eusa. NH00VLZ1N cediu o lançamento de estreia deste capítulo. Nunca pensei que a ortografia seria mal interpretada. É um erro meu. Observação sobre a habilidade da mulher R. Como isso era difícil de entender, eu revisei. Aone-san de Julius se casa com outro país. O chamado casamento político. A habilidade da mulher que Júlio disse significa o papel que só pode ser desempenhado pela mulher. Eu reescrevi agora direto, dizendo que ela se casará com uma família. O veneno da criatura pode ser classificado em veneno, enzimático e neurotoxina. Kuno-san tem qual? Por ser uma aranha, acho que é uma neurotoxina, mas parece ser um veneno enzimático, pois tem efeitos após ser derramado no corpo. R. Isso provavelmente se tornará um spoiler, então vou ignorar isso agora. Capítulo 78. É uma habilidade incrível. A habilidade concentração que eu esperava atingiu seu nível máximo. Vamos avaliar a habilidade derivada. Aceleração do pensamento. Aceleração do pensamento. Acelera os pensamentos e o tempo perceptível é estendido. É uma habilidade incrível. Não, isso não é realmente incrível. Isso, em outras palavras, é isso, certo? Isso significa que o fluxo do tempo parece mais lento, certo? É o fenômeno que o atleta de alto nível às vezes experimenta quando a bola parece lenta, certo? Para poder ativá-lo. Não, é incrível. Eu ativo imediatamente. A ativação em si foi bem sucedida sem problemas. Então, como é? O movimento do magma é um pouco lento. E há uma sensação desconfortável. Os vários sentidos do corpo parecem rápidos e ainda assim lentos. É uma sensação estranha que não pode ser dita. Tento mover meu corpo. De alguma forma, há um peso estranho como estar debaixo d'água. Como impaciência, que não pode ser movida. Então, este é o padrão de aceleração do pensamento. Recentemente, como vou me deixar levar pela minha velocidade, quando uso minha velocidade máxima, provavelmente deveria ativar isso.
Mas isso não consome nada. Nem meu MP nem SP diminuíram. Isso significa que esta é uma habilidade que pode ser ativada continuamente, uma habilidade passiva. Embora pareça que pode ser ligado e desligado, não há demérito mesmo que eu ligue continuamente. Ei, não é incrível? Achei que certamente consumiria MP. Algo como o MP é consumido e só pode ser ativado por alguns segundos. Sem consumo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Não é uma habilidade ultrajante. O demérito não é nenhum em particular. Se eu dissesse isso, então há uma sensação desconfortável de se acostumar com esse sentimento. Eu poderia ter adquirido uma habilidade de trapaça inimaginável. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade previsão LV9 tornou-se predição LV10 condições atendidas. A habilidade predição LV10 evoluiu para a habilidade previsão LV1A, predição SAM, tchau. Pensando bem, isso também estava prestes a atingir o nível máximo. Bem, embora fosse uma habilidade inútil, ela se tornou útil depois de evoluir, previsão. O efeito da previsão aumenta. Como resultado, a possibilidade do futuro pode ser ligeiramente vista. A possibilidade do futuro. Ei, o que isso significa? Por enquanto, ative. 1. Isso também pode ser ativado sem problemas. Mas, nada muda. Ah não. O lançamento inicial deste capítulo ocorreu no site N0VUBJJN. De alguma forma, o movimento do magma é um pouco estranho. Algumas partes estão desfocadas. Não, isso se sobrepõe ao que estou vendo. Será esta parte sobreposta, aquela que se chama possibilidade do futuro? Em suma, isso significa que estou vendo o futuro. Bem, não posso acreditar nisso porque é apenas uma possibilidade, mas essa habilidade pode ser útil se eu aumentá-la. O magma que se sobrepôs também é pouco agora, então não parece ser útil? Espere um minuto. Isso também não consome nada? Isso também é uma habilidade passiva. É uma habilidade incrível. Nunca pensei que um tesouro sairia da criança inútil. Predição. Sinto muito, previsão. É possível tornar-se competente mesmo que uma criança inútil trabalhe duro. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade avaliação LV8 tornou-se avaliação LV9 a cabeça da criança inútil. Veio. Avaliação SAM. Como está o nível desta vez? Por favor, deixe-me ver imediatamente. Taratect venenoso pequeno LV7 sem nome status HP 88 verde MP, 185 azul, SP 88 amarelo 88 vermelho mais 612 capacidade ofensiva média, 109 capacidade defensiva média, 108 capacidade mágica média. 139 capacidade média de resistência, 173 capacidade de velocidade média, 956 habilidade recuperação automática de HPLV5 velocidade de recuperação de MPLV3 consumo de MP reduzido LV2 velocidade de recuperação de São Paulo LV2 consumo de São Paulo reduzido LV2 destruição aprimorada LV1 corte aprimorado LV1 veneno aprimorado LV2 espírito de luta LV1 concessão de vitalidade LV2 ataque de veneno mortal LV3 síntese de veneno LV7 talento de fio LV3 linha de aranha LV9 cortando fio LV6 manipulação de fio LV8 lançar LV7 manobra 3D LV4 concentração LV10 aceleração do pensamento LV1 previsão LV1 pensamento paralelo LV4 processamento de cálculo LV6 precisão LV8 evasão LV5 avaliação LV9 detecção LV6 T-alta LV7 inferno magia de heresia LV3 magia de sombra LV2 poison magic LV2 abyss magic LV10 predeoverating LV7 night vision LV10 visible range expansion LV2 destruction resistência LV1 blow resistência LV2 slash resistência LV3 fogo resistência LV1 resistência ao veneno mortal LV2 resistência à paralisia LV3 resistência à petrificação LV3 resistência ao ácido LV4 resistência à corrosão LV3 resistência ao desmaio LV2 resistência ao medo LV7 resistência à heresia LV3 nulidade da dor alívio da dor LV7 visão aprimorada LV8 audição aprimorada
LV8 olfato aprimorado, LV7 sabor aprimorado, LV5 toque aprimorado, LV6 vida, LV8 quantidade mágica, LV8 agilidade, LV8 resistência, LV8 força hercúlea, LV3 sólido, LV3 proteção, LV3 idatem, LV3 tabu, LV4 N% pontos de habilidade. 220 título Grossfader Blow Relative Ater Assassino Monster Killer Poison Technique User Treades Impedoso Monster Slaughterer Governante do Orgulho os títulos são adicionados. Estou claramente interessado nisso. E, o número visto ao lado deste medidor vermelho, certamente, é o estoque da habilidade Comer Demais. Está muito abastecido. Então, não é de admirar que não diminua, não importa quanto tempo progrida. Pois bem, vamos avaliar os títulos imediatamente. Capítulo 79 Como vai uma aranha cheia de títulos perigosos. Por causa do poder do Appraisal Sama, os títulos podem ser vistos. Vamos avaliar os detalhes imediatamente. Título: o código reforçado adquirido através do cumprimento de condições específicas. Ao obtê-lo, duas habilidades podem ser adquiridas. Entre os títulos, há aqueles com efeitos especiais e aqueles que têm o efeito de aumentar o status e. O título não adquire apenas duas habilidades. Eu, certamente pensei que era assim. Isso significa que meus títulos podem ter alguns efeitos especiais. Isso está me deixando animado para avaliá-lo. Assim, vamos. Alimentador bruto, habilidade de aquisição resistência ao veneno LV1 resistência à corrosão LV1, condição de aquisição. Ingerir uma grande quantidade de veneno por um determinado período. Efeito: o estômago fica mais forte. Explicação: o título apresentado àqueles que fizeram veneno como alimento assim. Isso mesmo, só comi veneno desde que nasci. Então, não posso reclamar, mesmo que fosse chamado de Grossfader. Quero dizer, o que há com aquele estômago torna-se um efeito mais forte. Bem, eu só comi veneno, foi inesperadamente útil. Se eu não tiver esse título e a resistência à corrosão, então posso morrer no momento em que comi o inseto caracol, então posso estar em dívida com isso. Porém, o nome é assim. Comedor relativo de sangue, habilidade de aquisição tabu LV1 magia de heresia LV1, condição de aquisição, como aparentes de sangue, efeito, nenhum, explicação, o título apresentado àqueles que comeram seus parentes de sangue efeito, nenhum. Existe algum ponto para adquirir este título? Não, importa o que eu pense, quando há a habilidade tabu que tem um efeito negativo, este não é um título que não deve ser adquirido. Heresia Magic não pode ser usada, então não é um ganho. Atualmente, apenas os maus não desempenham o seu papel. Assassino, habilidade de aquisição Stealth LV1 Shadow Magic LV1, condição de aquisição, após o número de sucessão em assassinato por ataque surpresa. Atingir um certo ponto, efeito, bônus de dano ao primeiro ataque do ataque surpresa. Explicação: o título apresentado àqueles que repetiram o assassinato Embora seja igual às habilidades adquiridas, o efeito também é bastante real. Como esperado, este é um ninja. Porque o ninja também tinha o lado assassino, não está errado. Posso decapitar alguém em um ataque surpresa com as próprias mãos. Mais cedo ou mais tarde. Em primeiro lugar, mesmo estando com as mãos nuas, tenho garras, então posso fazer isso se quiser. Monster Killer, habilidade de aquisição poderoso LV1 Sturdy LV1, condição de aquisição, derrote um certo número de monstros. Efeito: um ligeiro aumento no dano quando o oponente é um monstro. Explicação: o título apresentado para aqueles que derrotaram muitos de monstros Como esperado, o número de monstros mortos estava relacionado. Embora eu não saiba exatamente quanto é esse números, quando adquiri este título, derrotei uma grande quantidade de monstros. O efeito também é bastante delicioso, então este é um bom título para adquirir. Usuário da técnica venenosa habilidade de aquisição síntese venenosa LV1 magia venenosa LV1 2 pontos condição de aquisição use uma certa quantidade de veneno efeito atributo venenoso aprimorado explicação o título apresentado a quem usa veneno título muito útil número 1. Estou em dívida com síntese venenosa. Quer dizer, o efeito também é incrível. É como o título para mim. Se eu puder usar Poison Magic, então não tenho nada a dizer. N0V3 Leal foi a plataforma onde este capítulo foi inicialmente revelado em N0V3L.B1N. A condição de aquisição, uma certa quantidade de veneno,
Não tem relação com a força do veneno. Se eu assumir isso, meu veneno é consideravelmente forte, então devo usar apenas uma pequena quantidade. Mesmo que eu use veneno desde que nasci, a razão pela qual não consigo adquirir esse título facilmente pode ser essa. Usuário de fio, habilidade de aquisição, manipulação de fio LV1, cortando o fio LV1, condição de aquisição, o número de ataques usando o fio atinge um certo ponto, refeito. A habilidade ofensiva usando o fio é aumentada. Explicação. O título apresentado é aqueles que usam fio como arma. O título muito útil número 2. É o título que super fortalece minha arma principal, o fio. Porém, não fará muito nesta camada intermediária. Porém, a condição de aquisição, o efeito e a explicação estão bem. Nunca pensei que este título fosse um título para quem usa a triade para atacar. No meu caso, o fio de adesão foi minha força principal. Isso, ao invés de um ataque, é mais como um suporte. Então, adquiri esse título bem devagar. Com o fio de adesão, não julgou isso como um ataque. Quando comecei a usar o Morningstar e o Castanet, eles foram contados como ataques. Se eu soubesse a condição de aquisição um pouco mais cedo, talvez fosse um pouco mais fácil adquiri-la. Impiedoso, habilidade de aquisição, magia de heresia LV1, resistência à heresia LV1, condição de aquisição. Tome uma ação impiedosa. Refeito. Sentimentos de culpa desaparecem. Explicação. O título apresentado àqueles que se tornaram impiedosos no geral vago. Elabore mais a explicação. A condição de aquisição não é muito vaga. HMM. O efeito também é estranho, então é um título estranho no geral. Matador de monstros, habilidade de aquisição, Força Herculea LV1 sólido LV1 2 pontos, condição de aquisição, derrotar um certo número de monstros, efeito um aumento no dano quando o oponente é um monstro. Explicação. O título apresentado para aqueles que derrotaram uma grande quantidade de monstros 1. Esta é completamente a classificação mais alta do título Monster Killer. Talvez, quando eu derrotar mais monstros do que Monster Killer, eu adquira este título. Olhando para o efeito ou explicação, parece que sim. Governante do orgulho, habilidade de aquisição, Abyss Magic LV10 Inferno, condição de aquisição de orgulho, refeito. Todas as habilidades de MP, magia e resistência aumentam. Há mais correção sempre que a proficiência em habilidade do tipo mental for obtida. O privilégio da classe governante é adquirido. Explicação. O título apresentado àqueles que governam o orgulho. Espere um pouco. O que há com esse efeito? A razão pela qual meu status disparou de repente é você? Quero dizer, não só isso, mas uma correção positiva sempre que a proficiência em habilidades for obtida, mesmo que o efeito orgulho já tenha sido adicionado. Então é por isso que minha previsão aumenta tão rápido. Quero dizer, qual é o privilégio da classe roller? Privilégio de classe governante. A autoridade para administrar uma parte do mundo dada ao governante é. O que é isso? Posso usar isso? Recebeu o pedido de uso do privilégio do governante do orgulho. Não há autoridade que o governante do orgulho possa usar agora nenhum. Sério, o que é isso? A habilidade orgulho é muito misteriosa. Bem, eu entendi várias coisas sobre títulos. Como esperado, a Praisal Sama é confiável. Capítulo 80 Aranha vs Dragão de Fogo. Como estou satisfeito com os resultados do Praisal Sama, como o bagre que esfriou. Preciso esperar assim que os monstros da camada intermediária esfriem para poder comê-lo. Novel Beans foi a primeira plataforma a apresentar este capítulo. Mesmo que eu esperasse, apenas a parte externa esfriou e a parte interna ainda está quente. Meu HP diminuirá se eu for descuidado. É desagradável usar a coragem para comer. Ah, o bagre é delicioso. Seriamente. É a primeira vez que encontro um ingrediente delicioso nessa vida de aranha. Incrível. Eu não deveria ter deixado o outro ir. Não, ainda posso alcançá-lo. Esse cara era consideravelmente lento, então posso alcançá-lo agora. Ah, mas não posso fazer nada se escapar para o magma. Folha, eu falhei. Por enquanto, vamos comer esse bagre. Proficiência em habilidade alcançada. Habilidade sabor aprimorado LV5 tornou-se sabor aprimorado LV6 delicioso. Estou feliz por ter nascido. Sério delicioso. Embora ainda esteja longe do que comi na minha vida anterior, até agora só comi coisas pouco apetitosas. Finalmente, realmente encontrei algo delicioso. Embora eu não tenha sido particularmente exigente em comer na minha vida anterior.
Só sei o quanto fui abençoado naqueles dias depois de me tornar uma aranha. Já estou cansado de monstros pouco apetitosos. Quero comer coisas deliciosas. Sim. Vamos caçar o bagre. Não há necessidade de se preocupar com o fato de o bagre ser um pouco mais forte. Para satisfazer esse desejo, arriscarei minha vida. Isso mostra o quão digno é. Agora, espere por mim, bagre. Vou consumir você até a extinção. Catfish. Catfish. Catfish, onde você está? Ando pelo labirinto em busca do bagre. Nenhum. Quando eu não quero que você aparece de repente. Quando eu quero que você apareça, você nem aparece. Saia rapidamente. Saia e seja comido por mim. O outro cara aparece nessa hora. É Urugenirusha LV8 status HP, 170-170, verde, MP, 161-161, azul, SP 158-158 amarelo 156-167 vermelho capacidade ofensiva média, 87 capacidade defensiva média, 84 capacidade mágica média, 84 capacidade média de resistência, 81 capacidade de velocidade média, 91, habilidade Firidrak LV1 precisão LV4 nadar LV4 nulidade de calor 3 cavalos marinhos apareceram. Um dos status entre eles tem algo acrescentado. Isso mesmo. O nível do Appraisal Sama aumentou, então posso ver as habilidades do oponente. Finalmente, Appraisal Sama parece uma trapaça. Porém, cavalo marinho, sua habilidade não é pouca. Apenas 4. É muito solitário. Não é de admirar que eu sinta que você é mais fraco do que seu status. Além disso, nulidade de calor é obviamente o nível máximo de resistência ao fogo, e as outras habilidades são todas baixas. Por enquanto, vamos avaliar a habilidade que vi pela primeira vez. Firidrak, uma habilidade especial pertencente à espécie Firidrak. Um efeito especial é exibido de acordo com o nível. LV1, respiração de bola de fogo natação aumenta o movimento de natação fumu. O Firidrak é como esperado, uma habilidade especial que existe apenas na espécie Firidrak. Semelhante à minha habilidade Speedetread. Parece que só pode disparar a bola de fogo no nível 1. Quero dizer, mesmo que o cara em si seja nível 8, a habilidade Firidrak é nível 1. O nível de habilidade é difícil de aumentar. Ou é só porque esse cara tem preguiça de adquirir proficiência em habilidades? E nadar é uma habilidade que faz a pessoa nadar melhor. Estou convencido depois de ver as habilidades. Não vou perder contra esses caras. Assim, rápido. Bem, isso não vai acabar rápido. Afinal, esses caras estão no magma. Eu só tenho arremesso de pedras como ataque daqui. Espere. O que acontecerá se eu espalhar veneno mortal na pedra? Você nunca saberá, a menos que tente. Em primeiro lugar, evite a bola de fogo dos meus oponentes e pegue uma pedra nesse intervalo. A aceleração do pensamento está fazendo um bom trabalho. Se fosse antes, talvez eu precisasse me dedicar para evitar se houver 3 deles, mas graças à aceleração do pensamento, tenho compostura para contra-atacar. De frente para a pedra, uso Poison, Síntesis. Sim. Agora que o veneno gruda na pedra, Darassar. Ponto de exclamação, a pedra que joguei atingiu esplendidamente um dos cavalos marinhos. Como está a diminuição do HP? Não é muito bom. Embora seja melhor do que não fazer nada, não aumenta tanto. Afinal, colocá-lo na pedra não é suficiente para aderir firmemente ao corpo do oponente. Deadly Spider Poison tem 2 tipos de dano de contato e dano de ingestão. O dano de contato é dano que ocorre quando o veneno é aderido à pele, e o dano de ingestão é o dano que ocorre quando o interior do oponente é invadido pelo veneno. No caso de danos por contato e danos por ingestão, os danos por ingestão são esmagadoramente maiores. Embora o dano de contato não seja tão alto, o dano aumenta tremendamente depois de um certo tempo ao deixá-lo com veneno. É por causa do veneno aderente que entra no interior do oponente. Em outras palavras, o contato também acabará se tornando uma ingestão. Bem, a história será diferente se for eliminada antes disso. É por isso que, se o oponente for um monstro que não consegue lavar o veneno, não preciso mirar na boca dele de propósito, porque tudo o que preciso fazer é enfiar o veneno no corpo dele. Quando estou com preço melhor será mirar na boca ou nos olhos,
Mas pensando em segurança devo enfiar no local que tem mais chance. Isso às vezes é usado corretamente na situação. Assim, vamos cobrir os cavalos marinhos um por um com veneno porque o MP dos cavalos marinhos está exausto e eles desembarcaram com indiferença. Para esses caras, como a boca deles é pequena, não tenho escolha a não ser espirrar no corpo deles. Capítulo Perguntas e Respostas. Canto 8p, por exemplo, se ela brincar em uma área com água, ela poderá se tornar uma aranha d'água devido aos efeitos do ambiente. Isso veio à minha mente de repente. Por exemplo, o Taratect menor pode escolher evoluir para um Taratect pequeno e ele se tornou pequeno novamente. Isso acontecerá. NH00VLZ1NC de o lançamento de estreia deste capítulo. Há uma limitação para o alcance da evolução. Embora possa haver evolução por ambiente, é apenas provável. Não vai degenerar. Como o Taratect menor é uma forma cultivada, mesmo que o Taratect pequeno seja a espécie de classificação mais alta, ele nunca degenerará em um Taratect pequeno. A classificação mais alta de Monster Killer, Monster Slaughterer, não é melhor substituir o título anterior. Como Kumoko vai adquirir mais títulos a partir de agora, a notação só vai ganhar mais R. O título evolui, mas não é substituído. Porque não existem tantos títulos, e como a condição de aquisição é bastante difícil, é difícil adquirir muitos títulos. Kumoko adquiriu muito. 12 pessoas na Vila dos Elfos. A população de elfos não é muito baixa. Ou outras pessoas além dos elfos vivem lá. Isso significa que 12 pessoas estão protegidas na Vila dos Elfos. Não é que existam apenas 12 elfos,